Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as 13 grandes mulheres da Bíblia. A Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus, que fizeram a diferença no seu tempo. Essas mulheres destacaram-se num mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. Estas são 13 das muitas mulheres que se destacaram na Bíblia. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres incríveis que enfrentaram desafios e perseveraram em sua fé. Hoje, vamos conhecer algumas dessas mulheres e suas histórias inspiradoras que podem nos ensinar muito sobre coragem, amor e resiliência. Como muitos sabem, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, a data, oficializada pela Organização das Nações Unidas, ONU, na década de 1970, simboliza as lutas pela igualdade. A sua origem não está relacionada a apenas um evento, mas a um histórico de lutas pelos direitos de trabalhadoras e melhores condições para as suas atividades. Neste vídeo, vamos conhecer as 13 grandes mulheres da Bíblia, que são exemplos de fé, coragem e sabedoria feminina, começando com a famosa esposa virtuosa. Descrita em Provérbios 31 e o verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Vamos viajar por toda a Bíblia para conhecer outras mulheres incríveis que deixaram um legado de inspiração, fé, coragem e liderança para as gerações seguintes. A primeira mulher é a rainha Esther. Ela é uma das mulheres mais corajosas da Bíblia, uma mulher exemplo de coragem. Suas principais características são: 1. Bonita. Quando o rei Xerxes estava à procura de uma nova rainha, seus conselheiros disseram para que escolhesse a mais bonita de um grande grupo de garotas. Esther estava entre elas e conquistou o olhar do rei sem dificuldade. 2. Inteligente e sensata. Diante do perigo contra seu povo, os judeus, Esther soube convencer o rei de que estava sendo ameaçada e a solução foi encontrada. A segunda mulher é a juíza Débora. Outra líder bíblica importante é Débora, uma mulher exemplo de liderança. Suas principais características são: 1. Juíza. No período em que Israel já estava na terra prometida, mas não tinha um rei, Deus levantou juízes para comandar o povo. Esses juízes conduziam atividades militares e civis, e esse foi o papel de Débora. 2. Profetiza. Agia como boca de Deus e instruía o povo sobre como agir. 3. Líder de guerra. Quando Baraque, então líder de guerra, teve receio de assumir seu posto diante do chamado de Deus, Débora assumiu seu lugar e liderou 10.000 homens em batalha. A terceira é uma mulher que perseverou na fé. Sara, mulher exemplo de fé. Suas características principais são: 1. Cheia de fé, por ter acreditado que Deus poderia fazer o impossível. 2. Bonita, capaz de chamar a atenção dos egípcios e do faraó pagar alto preço por ela. Mãe do povo de Israel, para sempre lembrada como a mulher escolhida por Deus para gerar seu povo. A quarta é uma mulher de respeito. Miriam, outra grande mulher desta lista. Ela nasceu e cresceu como escrava no Egito. Ela foi responsável por cuidar de seu pequeno irmão, Moisés, que anos mais tarde libertou seu povo da escravidão. Suas principais características são: 1. Irmã mais velha de Moisés. Não apenas foi responsável por salvá-lo do genocídio feito pelo faraó, como ficou ao lado dele ao longo de sua liderança. 2. Inteligente. Certamente Miriam agiu como conselheira de Moisés. Ainda que tenha sido rebelde por um momento, Números 12, foi fiel a Deus, obedecendo suas ordens. Profetiza. O próprio texto bíblico a chama dessa forma, Êxodo 15 e 20, mas não se aprofunda nessa sua função. 3. Líder de louvor. O episódio de Êxodo 15, 20 e 21 mostra que ela não apenas tocou instrumentos em louvor ao Senhor, mas conduziu outras mulheres na mesma ação. A quinta é uma mulher estrategista. Raabe era uma prostituta em Jericó, mas ela salvou a vida de 2 espiões hebreus. Suas principais características são: 1. Corajosa. Mentiu para o rei de Jericó, nação onde vivia ela e sua família, para salvar os espiões hebreus. 2. Crente em Deus. Raabe apenas ouviu falar do que o Senhor tinha feito pelos hebreus no êxodo do Egito, mas foi o suficiente para crer em Deus, salvou sua família. Quando os espiões hebreus entraram na sua casa, Raabe fez um acordo. Ajudaria eles se em troca poupassem a vida de sua família na invasão. Raabe protegeu aquilo que era mais importante para ela, seus pais e irmãos. A sexta é uma mulher de lealdade admirável. Ruth, ela não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus por sua dedicação a Deus e o seu amor à sua sogra. Suas principais características são: 1. Leal. Ruth poderia ter ido para a casa de seus pais, de volta para a terra de onde nasceu, quando seu marido morreu, mas ao invés disso,
decidiu ficar ao lado de Noemi, sua sogra. 2. Dedicada e trabalhadora. Vendo a oportunidade de trabalhar no campo e trazer sustento para si mesma e sua sogra, Ruth foi trabalhar debaixo de sol sem reclamar. 7. Uma mulher exemplo de oração. Ana, ela não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Suas principais características são: 1. Mulher de oração. Diante da maior dor de sua vida, a infertilidade, Ana pôs-se em oração, confiando que Deus haveria de intervir. 2. Fiel. Mesmo tendo uma rival dentro de casa, a outra mulher de seu marido, Ana permaneceu fiel ao seu esposo, honrando seu casamento. 3. Adoradora. Ana adorou o Senhor com tudo o que tinha. Assim que Deus lhe concedeu um filho, ela consagrou o menino ao Senhor, deixando-o no templo para servir a Deus. 4. Mãe de Samuel. Um dos maiores personagens da Bíblia, Samuel inaugurou uma era profética em Israel. Além disso, agiu como sacerdote e conselheiro real. 8. Uma mulher exemplo de trabalho em equipe. Priscila, mulher é um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava com seu marido Áquila para espalhar a palavra de Deus. Principais características são: 1. Professora. Priscila conhecia bem as Escrituras, ao ponto de ser capaz de ensinar Apolo, um homem culto, os caminhos do Senhor. 2. Cooperadora. O apóstolo Paulo a chama dessa forma, e é a primeira mencionada na longa lista de saudações em Romanos 16. Isso mostra sua importância no ministério do apóstolo. 3. Corajosa. Como mostra o versículo em destaque, ela arriscou sua vida por Paulo. Certamente ela teve muita coragem e fé para se arriscar. 9. Uma mulher sábia e inteligente. Abigail era esposa de Nabal, um homem rude e mau. A ignorância de Nabal quase levou a sua família à destruição ao insultar o rei Davi. Suas principais características são: 1. Sábia e inteligente. O texto bíblico apresenta Abigail como uma mulher inteligente, 1 Samuel 25:3, e essa inteligência foi vista em prática. Davi estava pronto para matar seu marido e servos, quando ela prontamente se pôs de joelhos e deu diversos motivos para que ele não fizesse uma matança. 2. Pacificadora. Abigail impediu que uma chacina acontecesse em sua casa, ela prezou pela paz. E para contar ao seu marido o que tinha feito, ainda esperou que ele estivesse sóbrio para lhe entender bem. 10. Uma mulher altruísta. Dorcas ou Tabita, seu nome em grego, significava uma serva de Deus. Ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Suas principais características são: 1. Bondosa e altruísta. Tabita não se prendeu ao dinheiro, mas dava esmola aos necessitados. Ficou conhecida como a mulher que praticava boas obras. 2. Amada por muitos. Quando morreu, discípulos de Jesus estavam na cidade e eles pediram para que o próprio apóstolo Pedro fosse ao local interceder. Chegando lá, Pedro se deparou com muitas viúvas ao redor dela. Certamente Tabita era querida e amada pelas pessoas ao seu redor. 11. Um exemplo de mulher empreendedora. Lídia, ela era uma comerciante de tecido de púrpura, artigo bem valioso. Apesar do seu sucesso no comércio, isto não a impediu de servir a Deus. Suas principais características são: 1. Empreendedora. O texto bíblico nos informa que Lídia era uma vendedora de tecido de púrpura. Mais do que trabalhar apenas com os deveres de casa, essa mulher tinha o próprio negócio. 2. Temente a Deus. O Senhor abriu o coração de Lídia para a mensagem do Evangelho. Estando confiante de sua fé e salvação, convidou Paulo e seus companheiros a se hospedarem em sua casa. 12. Uma mulher humilde e devota a Jesus. Maria de Betânia. Ela não era uma mulher de boa fama até seguir Jesus. Ao ungir a cabeça do mestre com nado puro, chegou a ser criticada pelos discípulos por desperdiçar algo de grande valor. Ela manteve-se calada, mas Jesus a defendeu. Principais características são: 1. Amava Jesus. Maria amava Jesus com todas as suas forças. Quando ela ungiu Jesus com um caro perfume, ficou claro que ela se importava mais em louvar o Salvador do que com suas posses materiais. 2. Era humilde. Maria não se importava com o dinheiro, mas preferia ficar ao lado do grande mestre, ouvindo seus ensinos preciosos. Ela encontrou sua riqueza no reino dos céus. 13. Um grande exemplo de guerreira na vida, Maria. Não podemos esquecer dela. Maria, a mãe de Jesus, era uma jovem simples que foi escolhida para uma grande missão, ser a mãe de Jesus. Ela não rejeitou essa missão, mas aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus e, anos mais tarde, o viu ressuscitado em glória. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor,
que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1 e versículo 38. Suas principais características são: 1. Fiel a Deus. O Senhor escolheu um casal crente fiel para que Jesus fosse criado. Quando o anjo veio lhe trazer a boa notícia da gravidez, Maria respondeu: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1 e 38. Ela estava pronta para fazer aquilo que era a vontade de Deus. 2. Humilde. Após visitar sua parente Isabel, mãe de João Batista, Maria entoou seu cântico. Nele, ela diz: Pois atentou para a humildade da sua serva. Lucas 1 e 48. Essa era a explicação que pôde dar para estar sendo tão abençoada. Deus estava abençoando sua humildade. Mas as mulheres da Bíblia não eram apenas líderes e heroínas. Também encontramos exemplos de trabalhadoras e empreendedoras, como as mulheres que trabalhavam na produção de tecidos e na venda de especiarias descritas em Provérbios 31. Essas mulheres foram capazes de equilibrar suas responsabilidades familiares com seu trabalho e seu sucesso financeiro. Em resumo, as 13 grandes mulheres da Bíblia nos mostram que as mulheres têm um papel importante e valioso na história da humanidade e na obra de Deus. Cada uma delas tem algo a ensinar sobre fé, coragem, liderança, devoção e perseverança, e são exemplos a serem seguidos por todas as mulheres que desejam fazer a diferença em suas vidas e em suas comunidades. Nossa viagem pelas histórias das 13 grandes mulheres da Bíblia se encerra aqui. Nos mostrou o quão incríveis elas eram. Elas enfrentaram inúmeras dificuldades, mas sempre mantiveram sua fé em Deus. Elas foram líderes, mães, esposas e amigas. Cada uma delas deixou um legado duradouro que nos inspira até hoje. Esperamos que você tenha se sentido tão inspirado quanto nós por essas histórias e que possa aplicar esses ensinamentos em sua vida cotidiana. Obrigado por assistir.